Ex-amigos tentaram drogar e estou uma garota inocente em uma festa, mas eu a salvei. Então, para resumir, eu era um diabo quando criança. Costumava roubar de lojas e da família, xingar e jogar coisas em pessoas aleatórias que passavam na rua. Estava fumando desde os 12 anos e não me importava com mais ninguém além dos meus amigos. Eles eram minha verdadeira família, ou assim eu pensava, e o grupo de nós 5 causava problemas todos os dias. Meus pais, embora em meus anos posteriores tenham me dito que deveriam ter sido mais eficazes em sua disciplina, realmente não têm culpa. Eu era apenas uma criança confusa. Costumava pensar que fazer todas essas coisas me tornava legal. Não consigo realmente descrever o quão superior eu me sentia quando fazia adultos crescidinhos terem medo de mim, mas me fazia sentir poderoso, e poder era algo que eu desejava quando era mais jovem. Eu poderia continuar falando sobre meus pecados, mas o fato é que eu estava apenas com problemas na minha cabeça. Eu fiz as pazes onde pude, com quem pude, mas você não está aqui para ver eu me martirizar, você está aqui pela vingança. Então, resumindo a longa história, quando eu tinha 16 anos, meus pais finalmente tiveram o suficiente, e apesar de todas as minhas birras, gritos e até mesmo alguma violência física contra meu pai, eles decidiram me colocar em uma escola para jovens problemáticos. Eu chamo isso de escola, mas o que realmente era uma instituição militar que ensinava a disciplina da maneira mais brutalmente eficaz enquanto incluía algumas aulas de alfabetização e numeramento pelo caminho. Sem entrar em muitos detalhes, direi que essa escola me mudou. Enquanto agressivo, violento, arrogante e quase homicida quando fui deixado pela primeira vez na porta deles, os homens que dirigiam este acampamento me quebraram. Eu estive lá por pouco mais de 1 ano. Sem telefonemas, sem visitas em casa, sem acesso ao mundo exterior. Por 1 ano inteiro, tive este acampamento e esses conselheiros, esses homens de verdade, durões, me ensinaram o quanto eu realmente era um merda. No final do meu segundo verão, eu era um garoto diferente. Eu tinha lutado, gritado e levado surra mais vezes do que posso contar, mas eventualmente, fui derrotado. Esses homens me ensinaram que homens de verdade simplesmente não agem como eu agia, e que o tipo de caminho que eu estava seguindo me levaria ou para a cadeia ou para a morte. Eles foram brutalmente honestos sobre isso, especialmente este conselheiro, vamos chamá-lo Joe. No final da minha estadia, considerei John um segundo pai. Embora eu o odiasse no começo por me fazer sentir inferior, ele realmente me fez um favor me ensinando quão tóxico era meu comportamento, e até hoje penso nele como algo próximo a um herói. Ele foi a pessoa principal que considerou que eu estava pronto para voltar para casa. Mas a história está ficando realmente longa, então vamos para a história real. Quando eu voltei para casa, eu havia mudado de um idiota abusivo para um jovem um pouco civilizado, pronto para enfrentar meu último ano do ensino médio. Eu estava nervoso para voltar, pois havia me adaptado ao estilo de vida da escola disciplinar, mas também estava animado. Eu sentia a falta dos meus amigos e esperava que eles apenas me aceitassem de volta apesar de não ter falado com nenhum deles por mais de 1 ano. E para minha alegria, fui aceito de volta de braços abertos. Um dos meus amigos mais próximos tinha se mudado de estado desde que eu estava fora, mas os outros 3 estavam extasiados em me ver. Ao longo das próximas semanas, me acalmei, não passei muito tempo com eles fora da escola. Meus pais estavam meio que testando o quanto eu havia amadurecido desde que voltei e estavam estabelecendo limites sobre quando eu podia sair, por quanto tempo podia ficar fora e para onde eu podia ir. Eu estava determinado a provar para eles que eu não era o mesmo desastre que tinha arruinado suas vidas todos aqueles anos, então segui suas regras, e assim, só conversava com meus amigos durante a escola. Tudo isso é relevante por causa do que aconteceu em seguida. Eu tinha me juntado ao time de futebol da escola, todos os 3 amigos faziam parte, e numa noite depois do treino, todos os meus colegas estavam na academia, suados e sujos mas satisfeitos. Eu estava rindo e conversando com meus 3 melhores amigos tanto que realmente não notei que éramos os últimos na academia. Mas foi quando a conversa começou a ficar ruim. Um dos meus amigos, vou chamá-lo de Davi, começou a me contar sobre uma festa na faculdade que eles estavam planejando ir, e como eles estavam invadindo festas de faculdade há alguns meses, já que era fácil acesso a garotas e bebidas.
Eu estava hesitante sobre isso porque não achava que minha mãe e meu pai concordariam em me deixar ir, mas então Davi começou a falar sobre uma garota que ele estava planejando convidar. Uma garota que frequentava a mesma escola que nós, mas não uma que eu achasse que Davi tinha algum relacionamento real. Eu a conhecia de vista, mas não a conhecia pessoalmente. Ele começou a contar para mim e meus outros amigos que estava tentando levá-la para a cama há um tempo e ela continuava inventando desculpas, então ele planejava levá-la para a festa e finalmente conseguir. Quando perguntei a ele, de forma brincalhona, o que te faz ter tanta certeza de que ela não vai te rejeitar de novo? Ele me olhou nos olhos e disse, casualmente, a frase mais assustadora que já ouvi em toda a minha vida. Eu só vou colocar algo na bebida dela. Isso vai relaxá-la, sem problemas. No começo, eu apenas ri de maneira meio constrangedora, pensando que era uma piada doentia, mas eles não estavam rindo comigo. Quando perguntei se ele estava falando sério, ele me disse que estava cansado dos joguinhos dela e sabia que ela estava apenas enrolando ele, e que as pílulas apenas facilitariam as coisas. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Pedi desculpas pela conversa rapidamente e praticamente corri para casa, provavelmente passando por vários sinais de pare, mas realmente não me lembro. Passei a noite inteira me convencendo de que meus amigos estavam apenas brincando. Mas alguns dias passam e a conversa no vestiário é praticamente esquecida, embora eles não tivessem parado de falar sobre a festa e continuassem insistindo para que eu apenas saísse e me juntasse a eles. Fui chamado de covarde repetidamente por dizer a eles que não ia por causa dos meus pais, mas novamente, apenas ignorei. Então a merda finalmente bate no ventilador. Durante mais uma sessão de treinamento depois da escola, todos acabamos sendo os últimos nos armários. E Davi faz algo que eu nunca teria esperado em 1000 anos. Os três ficaram conversando sobre a festa o tempo todo, então Davi começou a vasculhar sua mochila de ginástica. Ele diz a todos nós para olharmos para isso e joga para Fernando, outro amigo, um saquinho de pequenas pílulas rosa. Imediatamente, sinto o sangue sumir do meu rosto e, como uma bomba explodindo na minha cabeça, uma voz em minha mente está gritando puta merda, isso está realmente acontecendo, isso é sério, porra. É realmente difícil descrever o que eu estava sentindo quando Davi começou a entrar em detalhes sobre como ele planejava convidar a garota para a festa, colocar algo em sua bebida e usar um dos quartos dos garotos da fraternidade por algumas horas. Estive doente. Tipo, literalmente, poderia ter jogado tudo da minha barriga no chão enquanto ouvi os três falarem sobre o quão incrível a festa seria depois de apenas descreverem como eles estavam planejando uma garota. Não aguentei e novamente fugi. Na verdade, acabei vomitando mais tarde naquela noite, repassando na minha cabeça o que diabos eu tinha acabado de testemunhar. Quase não pude acreditar. Esses três meninos eram meus amigos há 15 anos. Eu pensava neles como minha própria família, achava que os conhecia melhor do que ninguém. Vou lhe dizer que comecei a chorar naquela noite. Não tenho vergonha de admitir isso. O que me envergonha é de quanto tempo levei para realmente me controlar e lidar com isso. Eu sabia que deveria ter contado a alguém, mas de alguma forma, minha lealdade ainda estava ferrada. Não me crucifique por isso, agora sei o que deveria ter feito, mas eu tinha 17 anos e esses eram meus melhores amigos. Eu não queria que eles se metessem em problemas, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia deixar essa merda acontecer, então, em vez de relatar tudo o que tinha ouvido a um adulto, como uma pessoa normal, decidi que não. Resolveria tudo sozinho. Então fui para Davi e disse a ele para não fazer o que havia planejado. Disse a ele que era estúpido e perigoso e que arruinaria a vida dele e a da garota que ele planejava drogar. Ele nem piscou. Ele foi direto na minha cara e me disse que a escola para a qual fui mandado me transformou em um maricas. Que ele odiava o quanto eu mudei e estava tentando me mudar de volta com Fernando e José. José é o último amigo. Até me contou como eles estavam falando de mim pelas minhas costas e como planejavam me dar uma chance a garota assim que Davi terminasse com ela, só para me mostrar o que eu estava perdendo. Então ele disse algo que nunca esquecerei. Ele me disse, palavra por palavra: estou fazendo um favor àquela vadia. Ela é virgem, porra. E depois dessa festa, sua mãe não será a única a finalmente conseguir alguma coisa.
Eu dei um soco nele. Nós brigamos e nós dois fomos mandados para casa suspensos por brigar. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu estava fervendo. Meu melhor amigo disse isso para mim. Meu melhor amigo me disse que iria estar uma garota inocente em uma festa, e eu fui um maricas por não querer participar? Fiquei enojado. Meus pais ficaram desapontados por eu ter sido suspenso logo depois de voltar para casa, mas fiquei sentado em silêncio enquanto minha mãe chorava e meu pai gritava comigo. Agora sei que deveria ter contado a ele, mas depois do que Davi me disse, tive essa noção maluca de que iria resolver isso sozinho. E agora, para a vingança. Depois de um fim de semana de castigo, voltei para a escola e a primeira coisa que fiz foi procurar Davi. Ele estava tão arrasado quanto eu, mas exibia um lindo olho roxo por causa do ponto em que eu o acertei no rosto. José e Fernando estavam ao lado dele e todos olharam para mim quando me aproximei deles. Então fiz algo que me deixou doente. Pedi desculpas a ele. Eu disse a ele que sentia muito por ter batido nele e que ele estava certo. Eu havia mudado e odiava o que aquela escola tinha feito comigo e queria voltar a ser o velho novamente. Surpreendentemente, todos eles compraram isto. Davi e eu até nos abraçamos e disse que iria para a festa. Agora, para o meu plano idiota de adolescente. Primeiro, comecei a gravá-los sempre que estávamos sozinhos. Eu queria gravar tudo o que eles disseram sobre a festa e a garota que planejavam vitimar. Eu sabia que precisava de algum tipo de prova, ou seria apenas a minha palavra contra a deles. E depois de alguns dias, consegui mais do que o suficiente. Mas eu não terminei. Não, meu eu estúpido tinha um plano e eu iria cumprir ele ao máximo. Então a próxima coisa que fiz foi localizar a garota, chamá-la de lado e contar tudo a ela. Ela estava chateada e assustada, mas implorei que ela não fosse à polícia nem contasse a ninguém. Agora sei que isso também foi estúpido, mas por alguma razão ela me ouviu. Eu tinha um plano. Um plano maluco e estúpido para ensinar uma lição a todos. Então eu disse a ela para avisar o Davi que iria encontrar ele na festa, mas na verdade ela iria ficar em casa para que ela pudesse ficar segura. Mais tarde naquele dia, Davi começou a se gabar de como a garota havia aceitado o seu convite e que tudo estava indo conforme o planejado. E eu fiquei ali sentado, com metade do telefone no bolso, gravando a maldita coisa toda. Então a noite da festa finalmente chegou e eu saí de fininho, porque, você sabe, eu estava de castigo. Acho que vale a pena mencionar que não fiquei cheio de vingança e auto-justificação durante toda a noite. Eu estava me questionando, tinha dúvidas, mas de uma forma estranha, me senti traído. Esses 3 meninos eram meus irmãos desde antes de eu poder dar um soco e me senti traído por eles terem seguido esse caminho. O que me fudia ainda mais na cabeça era a possibilidade de que eu poderia ter sido igual a eles se meus pais não tivessem me mandado embora. Foi um estranho momento de compreensão no meio de uma fraternidade lotada e cercada por idiotas bêbados, mas você aceita o que a vida joga em você. A noite continua e Davi fica cada vez mais frustrado porque a garota que ele convidou não apareceu. Eu fiz questão de mantê-lo em minha mira durante toda a noite, não querendo que ele decidisse fazer isso com outra mulher na festa. Fiquei de olho em todos eles, observando enquanto bebiam e bebiam enquanto eu ficava o mais equilibrado possível com um pouco de água em uma lata de cerveja. Quando chegou a meia-noite, todos os 3 estavam bêbados, e eu sabia que todas as garotas da festa estariam seguras até então. A essa altura a multidão estava diminuindo e algumas pessoas que não conseguiam segurar a bebida já estavam desmaiadas pela casa. E agora era minha hora de brilhar. Enquanto os 3 estavam ocupados com um jogo de bebida, procurei na bolsa do Davi e encontrei o saco de pequenas pílulas rosa. Foi aqui que fiz algo de que não estou particularmente orgulhoso, mas vou lhe contar de qualquer maneira. Coloquei um comprimido em 3 cervejas cada e entreguei aos meus amigos, e então esperei. Não demorou muito para que todos os 3 estivessem desmaiados no chão, junto com alguns outros convidados da festa. Então tirei um marcador preto permanente da minha bolsa e escrevi isto na testa dos 3, tirei fotos e imediatamente as carreguei na página da nossa escola no Facebook, para que todos que frequentassem a escola pudessem ver.
Admito que não pensei muito sobre essa parte, já que não apenas fiz isso à vista de todas as outras pessoas conscientes na festa, mas também sabia que as fotos não durariam muito no site da escola antes de serem retiradas. Mas como era uma escola pequena, numa cidade pequena, não duvidei que um monte de gente iria ver antes que um professor retirasse as fotos, e era exatamente isso que eu queria. Em seguida vieram as gravações. Quando cheguei em casa, recebi uma surra verbal dos meus pais por fugir, mas eles pararam quando finalmente contei o que estava acontecendo. Os dois ficaram chocados e um pouco incrédulos, mas quando reproduzi para eles as gravações que salvei no meu telefone, eles ficaram tão enojados quanto eu. Fiquei em silêncio no carro enquanto meu pai me levava até a delegacia, recebendo um sermão sobre como eu deveria ter ido até ele, e o que eu tinha feito na festa não era necessário. Mas eu senti que era na época. Meu telefone já havia explodido com outros alunos comentando as fotos dos meus 3 ex-amigos com isto escrito na testa. E embora muitos apenas rissem deles, muitos questionavam se havia alguma verdade nisso. Era o que eu queria. Eu queria que todos soubessem quem eles realmente eram, para que não tivessem onde se esconder. As horas na delegacia eram reconhecidamente muito assustadoras. Eu ainda estava debatendo comigo mesmo se fiz ou não a coisa certa, mas meus amigos escolheram seu próprio destino. Eu ainda me sentia magoado e traído por eles terem se permitido ser assim, e mesmo sentindo um pouco de culpa por potencialmente arruinar o futuro deles, fiz o que achei que deveria ser feito. E, para encurtar a história, as gravações foram suficientes para que todos fossem acusados de planejar cometer um crime. Como a garota que o Davi planejava drogar foi nomeada, seus pais ficaram compreensivelmente furiosos e exigiram que todos os meus 3 ex-amigos fossem presos. Eu teria ido, se não fosse a garota contando aos pais e aos tribunais que eu a avisei para ficar longe de Davi e da festa. Fui acusado pelo uso de substância ilegal, já que admiti ter usado os comprimidos nos meus 3 ex-amigos, e também por agressão, já que o marcador permanente era visto como uma forma de agressão, mas felizmente nunca fui preso. No entanto, recebi muitos serviços comunitários. Os 3 foram julgados como adultos em um caso de tentativa de estupro, mas apenas Davi foi condenado à prisão, já que foi ele quem recebeu os comprimidos e foi o único que admitiu querer usá-los. Os outros 2 só obtiveram liberdade condicional e serviço comunitário por serem cúmplices, mas foram completamente evitados em nossa cidade. Ninguém nunca os deixou esquecer. Eu estava preparado para a reação, pronto para ser atacado por eles ou algo assim, mas por incrível que pareça, acho que ver Davi ir para a prisão pelo que ele fez deu algum sentido aos 2, e eles ficaram espertos o suficiente para realmente entrar faculdade sem bolsa de futebol, já que ambos foram expulsos do time. Eles nunca mais chegaram perto de mim, o que me surpreendeu, mas não me importei mais. Na minha opinião, meus amigos já estavam mortos para mim muito antes de tudo isso acontecer. Quando me mudei para a faculdade, tudo ficou para trás. Estou no último ano de faculdade e ainda penso nesses 3 às vezes. Penso em como, se meus pais não tivessem me mandado para aquela escola especial, eu poderia ter acabado igual a eles. Curiosamente, às vezes sinto falta deles, mas sei que é da memória das crianças que sinto falta, não dos homens em que se transformaram. Agradeci continuamente aos meus pais por me enviarem para aquele lugar e até obtive alguma aprovação de Joe quando me senti homem o suficiente para lhe contar o que aconteceu. Não sei o que acontecerá com Davi quando ele sair da prisão, mas uma parte de mim espera que ele aprenda a lição e siga em frente com sua vida, como eu fiz. Joe me ligou há alguns dias, só para verificar, e eu contei a ele toda essa história, e é por isso que estou contando agora na internet. Acho que a moral da história é enfrentar seus amigos quando você sabe que eles estão agindo errado, mas talvez não da maneira estúpida que eu fiz. Sempre envolva outras pessoas mais qualificadas para lidar com situações sobre as quais você não tem certeza. Mesmo que você seja um adolescente teimoso que pensa que sabe tudo. O que acharam dessa história? Foi muito arriscado ele ter resolvido essa situação sozinho, seu plano poderia ter dado errado e o pior acontecido a alguém. Ainda bem que no final tudo deu certo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!